Olá, alunos e alunas do curso de Licenciatura em Física da Univesp. Estamos aqui para dar continuidade às aulas desta disciplina que recebe o nome de Planejamento para o Ensino de Física. É claro que nós gostaríamos, de dar continuidade ao roteiro traçado pela professora Adriana Bax nas suas 4 primeiras aulas. Ela chamou atenção, em particular, para essa questão do processo de planejamento, os cuidados que se deve ter. Não vou entrar nessa discussão, por quanto a professora já o fez. Eu só gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos do processo. Essa questão da análise de alternativas é fundamental na física, porque muitas vezes você pode fazer de um jeito, mas também você pode fazer de outro. Então, a análise de alternativas é importante. Vamos analisar hoje objetivos, E é claro que um aspecto que a gente gostaria de chamar a atenção é para o fato de que um planejamento de uma disciplina de física, porque esse é o caso, ele nunca é um planejamento que seja intocável. Não. Em princípio, ele pode sempre ser melhorado. A partir do quê? Dessa questão do diagnóstico. Ou seja, como é que foi o resultado do planejamento do ano passado? É claro que isso envolve a questão da avaliação, porque você deve, a partir das avaliações, fazer um diagnóstico para você fazer um planejamento. E eu quero, então, chamar a atenção também para essa questão da análise de alternativas. A professora Adriana, ela lidou muito bem, apresentou muito bem esse tema, então vamos para outra coisa que ela procura chamar a atenção, que são os níveis de planejamento. Nós já discutimos o planejamento educacional, discutimos o planejamento institucional, aquele planejamento que se dá no nível local da escola, do professor. O planejamento do ensino, a gente vamos ainda falar um pouquinho sobre o planejamento do ensino, mas os objetivos nossos agora, a partir de agora, é o planejamento escolar. Falando um pouquinho sobre planejamento de ensino e, claro, nós vamos focar de agora em diante nessas 2 questões aqui, o planejamento da disciplina e o plano de aulas. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é, na realidade, o plano de aulas, porque existem muitas alternativas. E nós vamos fazer uma proposta também para cada disciplina, claro. Muito bem. Agora, nós estamos aqui diante de questões importantes para que a gente possa fazer um bom planejamento. E a gente deve refletir sobre certas questões e que são fundamentais. É o que estou, na realidade, copiando um slide da professora Adriana Bax nas suas primeiras aulas, ou melhor, na 4ª aula, onde ela chama atenção para isso. De forma que as perguntas que o professor deve fazer no seu planejamento é para quê, o quê, como, com quê. E, finalmente, o resultado, a avaliação. Então, nós vamos procurar seguir essa proposta de bom planejamento, refletindo sobre o objetivo, conteúdo, métodos, recursos didáticos e avaliação.
É claro que nós vamos começar pelos dois primeiros, né? Porque assim o é. Ou seja, nós vamos, né, falar rapidamente sobre o planejamento curricular e, a seguir, então, para a questão dos dois primeiros tópicos, né? Muito bem, é importante que o professor se decida a respeito de um método. É a questão das metodologias, né? De forma que isso diz respeito ao planejamento do ensino, né? E nós tivemos aqui duas propostas, né, ou modelos pedagógicos, né? Um é o PBL, né? Agora, o que foi proposto é uma mistura de problemas, né, ou baseado em problemas e também por projetos, né? Vocês tiveram 4 aulas, né, a respeito disso. Me agrada muito a ideia deste modelo aqui, né, de aula invertida. Eu acho que o futuro há de ser esse tipo de modelo, né, onde tradicionalmente o que nós tínhamos? O aluno estuda em casa, vai assistir a aula e depois volta para resolver problemas em casa. Aqui se inverte, né? É por isso que a aula é invertida, né? O aluno primeiro assiste a uma videoaula, como vocês estão fazendo, né? E agora ele vai para a escola, inverte, né? Agora ele vai para a escola para discutir com o professor, tirar dúvidas, conversar com os alunos, trabalhar em projetos, né? E assim por diante. E depois voltar para casa e refletir ou assistir um pouco mais de aulas alternativas, né? E resolver também algumas questões. A mim me agrada bastante, né, esse modelo. Muito bem, nos níveis de planejamento que nós vamos considerar agora, nós vamos considerar só esses dois níveis de planejamento nas próximas aulas. É isso que faremos, né? Muito bem. É claro que a gente também, nos reportando a uma aula da professora Adriana, ela citou, né, alguns fatores críticos, né? O envolvimento da direção, da escola, né? Eu acrescentei envolvimento dos alunos, conhecimento dos vários aspectos do planejamento, né? Eu acrescentei aqui a análise de viabilidade, né? Agora, na física, você tem outros fatores críticos, outros, né? Provavelmente outras áreas das ciências também, mas para a física você tem que levar em conta o tempo disponível, né? E o problema é que o tempo disponível está cada vez mais escasso, né? No ensino público, 2 aulas de física é muito pouco, é muito pouco. Então você tem que... Esse é um fator crítico. O que você consegue dar? Quais são os conteúdos, né, que é possível você ministrar, né, em aulas de 50 minutos, 45 minutos e 2 aulas só por semana? Formalismo matemático é outro fator crítico. Quanto você escreve na lousa, quanto você deduz na lousa, né? E, finalmente, experimentação, né? A gente gostaria de incentivar, né, o professor a fazer experiências simples em sala de aula, mas é claro que ele tem que planejar. A gente vai ver isso. Isso não é uma questão tão fácil, não, né? Porque pode envolver a escola, pode envolver departamentos da escola, né? A infraestrutura da escola. Então, requer experimentação, requer, sim, planejamento, né? São fatores críticos do planejamento. O que se espera que ensinemos, né? Essa é a questão. Os objetivos, né? Veja que eu estou aqui, né, agora levando em conta, né, é como fazer bons planejamentos. E a questão dos objetivos é uma questão central para você fazer o planejamento. Ou seja, você tem que decidir a priori, para você fazer o planejamento, você tem que decidir quais são os objetivos, né? Agora, como nós estamos discutindo aqui a física de uma maneira geral, né, a gente pode resumir os objetivos, né, da física no ensino médio.
né? A física no ensino médio, ela lida basicamente com fenômenos, né, do cotidiano. E para esses fenômenos, a gente procura explicá-los utilizando a física clássica. E a física clássica, ela é dividida, né, em 6 áreas, né, que nós chamaríamos de ótica, mecânica, oscilações e ondas, calor, eletricidade e magnetismo, né? É claro que aqui na mecânica também nós inserimos a mecânica dos fluidos, né? E daí que temos então as 6 áreas. Então esse é o objetivo, é ensinar a física do cotidiano, né? Sombra, penumbra, reflexão, refração da luz, são esses os fenômenos do dia a dia, movimento, queda dos objetos, movimento dos projéteis, corrente elétrica. Veja, a física do cotidiano. O aluno tem que ter domínio sobre essa física. Muito bem. Agora a questão é como distribuir, né? E nós vamos fazer propostas, sim, né? Para cada disciplina e para cada tema, o tempo que nós consideramos ser o tempo adequado. E quando também, claro. Agora nós vamos fazer alguns comentários, né, sobre a proposta do MEC. Né? Eu quero aqui aproveitar, né, e fazer um agradecimento ao professor Fouad Dar Saad, que apresentou esse tema. Eu quero dizer o seguinte, eu não poderia apresentar esse tema, porque realmente eu sou contra essa proposta. Então, convidamos o professor Fouad e que ele fez uma apresentação sem nenhum viés. Se eu apresentasse, seria enviesado. Não vale fazer uma apresentação quando você já é contra a partir do que você viu. Mas a apresentação do professor Fouad não contém absolutamente nenhum viés. Foi uma apresentação, eu diria, perfeita, né? Não fazendo julgamento. Agora, eu tenho que fazer um julgamento dessa proposta, porque eu tenho que orientar os meus alunos em relação a isso, né? E como essa proposta prejudica o ensino de física. É uma coisa impressionante. Como se pode pensar numa proposta, né, que prejudica o ensino de física, que já não é lá essas coisas, né, como está. Mas essa proposta aqui vai piorar muito, se for implementada, né? Agora, eu quero crer que essa proposta seja apenas uma sugestão, né, de tópicos complementares. Aí tudo bem, né? Porque não faz mal a ninguém, né, ensinar algumas coisas, né, como está nessa proposta. E ela amplia o escopo, né, no sentido, então é esse o documento aqui, Base Nacional Comum Curricular, né? Ela, na verdade, amplia o escopo e faz uma coisa que eu considero ser equivocada, que é ensino de ciências no ensino médio. Não, ensino de ciências, não é? No fundamental. Aí você tem uma professora que vai, em geral, a maioria dos professores do ensino de ciências no fundamental são biólogos, né? Depois químicos e depois físicos, né? Então esse professor discute vários temas com uma certa abrangência, né? Mas no ensino médio não pode ser assim. Por que não pode ser assim, né? Como proposto no documento, né? Por quê? As ciências, na verdade, elas começaram com os filósofos da natureza. Platão foi um filósofo da natureza, mas tantos outros, né? Demócrito, Empédocles e assim por diante, Sócrates, né? Nós estamos falando aqui também, Sócrates não, desculpe, Aristóteles, né? Sócrates não, a preocupação do Sócrates era com o homem,
não com a natureza. Muito bem, Aristóteles, né, foi um grande filósofo preocupado com os fenômenos naturais, né? Muito bem, mas a coisa foi evoluindo, né? As ciências, né, começaram basicamente a partir de Galileu, com outros métodos, né? A experimentação, o formalismo matemático, né? E se acredita que com Galileu se iniciam as ciências, né? As ciências passam a se dissociar da filosofia. O filósofo abordava sobre N assuntos, veja só a riqueza da obra de Aristóteles. Ele realmente falava sobre tudo, né? Praticamente o que era relevante naquela época, né? Mas agora começa as ciências, utilizando métodos próprios, né? Experimentação como sendo a coisa mais fundamental, a matemática, né? Continuou com Newton, né? Que chamou a atenção para a matemática, né? Nos Principia, né? Os princípios matemáticos da filosofia natural. Aqui ainda estamos falando da filosofia natural. Mas, com o tempo, o que aconteceu é que agora as ciências, né? As ciências se dissociaram da filosofia. A física, que se preocupa com um conjunto de fenômenos, a química, com métodos distintos, a química e a biologia. Então, a grande vantagem, né, foi essa. E no final do século XVIII, física já passou a ser uma disciplina. Nós já explicamos isso, não é? Em algumas escolas nos Estados Unidos, na Europa. Esse foi o grande avanço da ciência. Isto, física tem que ser estudada como uma disciplina, como uma área da ciência separada, distinta da química e da matemática como é hoje, e da biologia como é hoje. Ah, mas olha só, para o MEC é tudo uma coisa só, né? E é isso que é ruim. No final da aula, nós vamos, se tivermos tempo, né, nós vamos falar com isso. Por quê? A proposta agora é de ciência. Voltamos à filosofia natural. É isso que estão propondo, olha só. Um retrocesso. Ensinar ciências? Não, se ensina no ensino médio, deve ser ensinado física, química, matemática e assim por diante, né? Então, quanto a mim, é um grande retrocesso no que diz respeito ao ensino de ciências e no que diz respeito ao ensino da física, né? Estamos voltando aos filósofos naturais, né? Muito bem, poderíamos falar aqui em fatores críticos, né? Mas a gente já abordou alguns deles, a gente vai lidar com eles, tendo em vista que a gente tem alguns problemas agora de tempo, né? Eu quero só chamar a atenção, né, para recursos que a gente vai falar depois, né? Recursos didáticos, né? Mas quero chamar a atenção aqui já para dois, né? O livro didático e textos, né, que a gente deve utilizar para o ensino. Recursos tecnológicos, nós vamos abordar depois, né, uso da lousa eletrônica, ambientes virtuais, né, salas informatizadas, salas multimídia, estúdios, assim por diante, na escola, né, e outros recursos relativamente simples, né, como o giz, o apagador, né, que foi utilizado bastante até aqui, né. O livro-texto. Este aqui é o recurso mais importante à disposição do professor. Claro, ele deve sempre indicar um livro-texto. A questão é o que ele quer do livro-texto, né? Que os alunos leiam com todo cuidado, anotando, né? Fazendo partes, e se ele vai seguir o livro-texto. Porque muitas vezes o livro-texto é apenas para consulta. Pode ser assim, mas é bom que o professor deixe isso muito claro para os alunos, né? Como material de consulta, o aluno vai acabar acessando menos vezes o livro-texto, né? Se ele seguir ipsis literis e a anotação do livro-texto,
o aluno vai se sentir incentivado a utilizar o livro-texto, porque o que ele deu na aula está no livro-texto. Os exercícios extraídos do livro-texto, os exercícios resolvidos extraídos do livro-texto. Então, o professor, ao escolher o livro-texto, tem que tomar muito cuidado. Eu quero fazer só uma observação, né, sobre livros-textos, existem muitos, né? Agora, todos os bons livros-textos têm muitas fórmulas matemáticas, muitas passagens matemáticas, todos os livros-textos bons, e que são úteis e vendidos. Não comprem livros-textos ruins, que são aqueles livros-textos que não têm fórmulas neles, né? Não façam isso, porque isso é, de novo, voltar ao tempo da filosofia natural. Ser matemático, esqueceram Newton, né? Nesses livros-textos que não têm fórmulas. Esqueceram até mesmo do Galileu, que iniciou esse grande movimento, né? De forma que livro-texto sem fórmulas, sem matemática, sem passagens, não compre, não adote, porque é uma bomba, né? Muito bem. Bom, e vamos depois elaborar um pouco sobre o modelo, né, de plano de aula, né? Eu quero aqui, tem um endereço que vocês podem acessar, que eu achei bastante interessante, na medida que ele dá uma espécie de receita de bolo, né, para o roteiro, como elaborar, né, um plano de aula, né? Tem que escolher o tema, definir os objetivos, pontuar os conteúdos, estabelecer a duração de cada tema, né? De forma que eu gostei muito desse roteiro, né? Ele sugere escolher os recursos, né? Definir a metodologia e fazer a avaliação. Isso vocês podem acessar na web. Eu estou falando aqui de coisas bem gerais a respeito de planos de aula, né? E também sugere um roteiro básico que vai estar à disposição de vocês, né? E, na verdade, naquele mesmo portal, ele sugere 6 modelos, né, que o professor pode utilizar de planos de aula. A nossa proposta é um pouco mais simples, né, de planos de aula, né? O fato é que eu só vou encerrar essa aula, eu estou com muito pouco tempo agora, né? Mas para comentar um pouco sobre esse documento, que, de acordo com a propaganda, 12 milhões de pessoas contribuíram para ele. É um erro, é um erro. Na verdade, se você escolher 12 pessoas adequadas, vão gerar um documento muito melhor do que um documento formulado, proposto por 12 milhões de pessoas. Isso não existe, né? Não pode ser uma coisa séria, né? Muito bem, 12 pessoas fariam um texto melhor do que esse, né? Muito bem, de novo, ele é baseado em unidades temáticas, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, né? E o problema, né, é que existem muitos erros conceituais no documento, né? Erros. Olha aqui. Este aqui, por exemplo, né? É isso que dá 12 milhões de pessoas contribuindo com o texto, né? Veja, discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na educação, veja, na aplicação da radiação eletromagnética. Aplicação da radiação eletromagnética. Veja bem, está definido aqui. Não é isso? Aí, veja, quais são as aplicações da radiação eletromagnética? Raio-X, acertaram. Ultrassom, ultrassom? São ondas eletromagnéticas? É claro que não. Ressonância nuclear? Espera aí. O fato é o seguinte, aqui estão misturando alhos com bugalhos, né? Então, é isso, né? O documento, a meu ver, ele está cheio de imprecisões, né? E coisas que eu não consigo entender. É um problema, talvez, de compreensão, claro, mas, por exemplo, como é que eu posso fazer diferentes leituras do céu? O que é isso? Fazer diferentes leituras do céu? Mas o que é pior, você tem que fazer essas diferentes leituras e depois relacioná-las
Isso é fantástico, não é? E explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar. O que nós temos aqui são teorias. É claro que todas elas têm um certo fundamento, né, sobre a origem da Terra, mas desde quando isso é mais importante do que entender a queda dos objetos? Não faz o menor sentido, tá certo? São teorias que você não pode aplicar, reproduzir, né? Então é isso. Esse documento ele é muito cheio de coisas como essas aqui, né? Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra. Até isso. Vamos discutir vida fora da Terra. Que isso? Que isso? Não faz o menor sentido, né? E assim por diante, né? E aí, temas difíceis. Analisar o ciclo evolutivo do Sol. Agora sim. Agora estamos falando de coisas difíceis, né? Bem difíceis. Ele aprendeu sobre pressão, eu não vi pressão lá, né? Ele aprendeu sobre pressão da radiação, também não vi lá. Pressão gravitacional, também não está lá. Não dá realmente. Bom, o fato é o seguinte, o documento ele tem coisas pouco precisas, erros conceituais, né? Eu vou depois apontar outros, né? E temas muito complicados, né? E que não se explica, né, o que ele precisaria aprender antes para lidar com isso.